Boa tarde. Em primeiro lugar, está fazendo eco? Bom, não faz mal. Em primeiro lugar, explicar que só estamos a começar agora a audição, porque foi agora mesmo que o plenário terminou e pedimos desculpa porque já estão há algum tempo à espera, mas uma vez que os trabalhos parlamentares só acabaram agora, em termos de plenário, não podíamos estar cá antes. Dar-vos as boas-vindas em nome aqui do grupo de trabalho que foi constituído para avaliar as condições de trabalho das forças de segurança e que também está mandatado para se pronunciar sobre o vosso pedido de audição. Dizer que os trabalhos terão o seguinte formato: terão direito a uma intervenção inicial de 10 minutos e depois haverá uma ronda única de perguntas das senhoras e senhores deputados de 4 minutos cada um, e no final terão uma intervenção final que poderá ir até os 20 minutos. Sendo assim, passava-vos a palavra. Obrigada. Muito boa tarde. Agradecer à Senhora Presidente a disponibilidade prestada para nós hoje estarmos aqui a ser ouvido. Agradecer também aos senhores deputados a disponibilidade e dizer que o que nos levou a solicitar, de facto, esta audiência à Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades, Direitos e Garantias foi exatamente porque recentemente fomos, digamos, surpreendidos com um documento que acreditamos que em alguns aspectos viola de forma clara direitos, liberdades e garantias e, eventualmente, até alguns princípios que a nossa Constituição prevê para quem é cidadão deste país, desde já dizendo que os polícias que trabalham na Polícia de Segurança Pública são funcionários civis, não são militares, só têm restrito nos seus direitos constitucionais o que está previsto no artigo 270 da Constituição da República Portuguesa, concretamente, por vezes, quando a legislação assim o impõe, o direito de greve e o direito de associação. Todos os demais direitos estão supostamente em vigor para todos os trabalhadores da Polícia de Segurança Pública. E aquilo que nós verificamos, e julgo que os senhores deputados eventualmente terão a cópia do documento que suscitou este pedido de audiência, aquilo que nós verificamos foi que, de facto, este documento que foi emanado pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, com o número de despacho 52 GDN 2020, pode, na nossa opinião, fere mesmo direitos, liberdades e garantias. E por isso termos solicitado a esta Comissão a nossa audição. Se por um lado nós, de facto, não pomos em causa que deve haver regulamentação interna para, no desempenho de serviço, a instituição regulamentar os seus trabalhadores, e isso não pomos claramente em causa, há coisas neste documento que, de facto, nós achamos que não se adequam ao século XXI e não cumprem os preceitos constitucionais que, como eu já referi, só apenas os polícias têm restrições as que estão previstas no artigo 270 da Constituição e em mais lado nenhum. E, em concreto, dizer aqui que não estamos aqui a defender tatuagens de cariz partidário, racista, violento, nada disso. Até achamos que, se calhar, deveria haver uma lei deste país que as criminalizasse. Porque, volto a dizer, somos cidadãos como todos os outros. Mas sim dizer que porque é que um polícia não pode ter um bigode enrolado, quando, por exemplo, na Polícia de Segurança Pública, durante muitos anos, o campeão nacional do bigode enrolado foi um polícia. Agora não pode, porque no século XX podia ter. Muitos oficiais da polícia, se nós formos à Direção Nacional da PSP e virmos fotografias, estão lá com bigodes enrolados na altura, e agora não pode ter. Porquê? Qual é o problema de um bigode enrolado? O problema das senhoras, que foi um problema que levantou, é se pede às senhoras que não tenham unhas com mais de 3 milímetros, tenta-se argumentar através do despacho que é para não causar lesões em intervenções policiais às próprias nem a terceiros.
assim, não sei se vai causar lesões ou não. Agora, 3 milímetros é estar desculpem-me a expressão, a castrar direitos que as senhoras adquiriram ao longo dos anos e que, através deste diploma, estão-lhes a ser vedados. Dizermos que as tatuagens são uma forma de modificação corporal, provavelmente até são, mas não será adequado estar a dizer que polícias que entraram para a polícia e que fizeram uma inspeção para entrar para a polícia que já tinham tatuagens, agora depois de cá tarde têm que as ocultar ou as remover. Não nos parece que seja legal obrigar remoções em 180 dias de tatuagens. Volto a dizer, não estamos a defender tatuagens de cariz racista, partidário, violento, nada disso. Estamos a falar de tatuagens que não ofendem ninguém, tatuagens que ao longo dos anos nunca ofenderam ninguém. Eu dou um exemplo, sem mencionar nomes, de um colega que tem uma tatuagem, está na polícia há 30 anos, tem uma tatuagem há 20, e é o que ele diz: agora que eu me vou aposentar é que me dizem que eu tenho que retirar a tatuagem. São normas como esta que nós entendemos que estão a ferir a liberdade dos agentes da Polícia de Segurança Pública enquanto cidadãos. Mas este diploma ainda vai mais longe quando fala, por exemplo, em piercings, em adornos e curiosamente ainda na semana passada ouviu-se falar que a PSP quer juntar minorias étnicas ao seu corpo profissional de polícias. Há minorias étnicas por questões culturais, têm que ter determinado tipo de piercings, têm que ter determinado tipo de tatuagens, de simbologia. Dou exemplo de pessoas com origem na Índia que têm que usar, por uma questão de tradição e familiar, determinado tipo de adereços e adornos. Então, mas queremos estas pessoas e depois dizemos-lhes que elas estão impedidas de usar aquilo que é os seus direitos culturais e até mesmo, em alguns casos, religiosos. Não sei se será uma violação daquelas que, na nossa opinião, será grosseira, que é a violação de liberdade religiosa, e que a nossa Constituição é bem clara sobre ela. Dizermos, e aqui sim, se calhar, um dos cernes que nos, digamos, nos chamam mais a atenção é o ponto 4 deste diploma, ou deste despacho, que é ir ao ponto de, inclusive, regulamentarem qual é que é os trajes civis que os polícias podem usar quando estão à civil. Este, então, para mim, e falo pessoalmente, mas também, depois de ouvir dos muitos colegas meus, será aquele que será o mais grave. Dizer que um polícia, porque é polícia, não pode estar nas instalações policiais à civil se tiver de chinelos ou de sandálias, ou de calções, ou de fato de treino. Mas vamos ainda mais, porque diz aqui no ponto 4, a linha C, fatos de treino, roupa e calçado específico para a prática desportiva. Eu julgo que todos os presentes aqui muitas vezes andam de ténis. Então um polícia não vai poder nunca mais entrar de ténis dentro de uma esquadra de polícia, porque é um calçado esportivo, não é um calçado de usar, nós usamos, mas tecnicamente é um calçado esportivo. Dizer que as senhoras, sim senhora, não podem usar vestidos excessivamente curtos, não podem usar decotes, assim, até se podia dizer, podia-se recomendar. Agora, proibir, se calhar estamos mais uma vez a violar direitos, liberdades e garantias. Mas depois é curioso aquilo que nós dizemos no ponto 4G, que é, se tiverem âmbito de investigação criminal, podem fazer o que quiserem. E isto é importante porque, num dos pontos anteriores, uma das coisas que a direção da polícia diz que tem que ser feito é, quem tiver tido brincos nas orelhas e cujo buraco ou furação do brinco seja superior a 1,5 mm, tem que fazer correção cirúrgica no prazo de 180 dias. Pois bem, mais uma vez, sem referir nomes, eu conheço colegas meus que, porque andaram na investigação criminal, porque andaram a combater o crime, alargaram as ideias de poder usar espaçadores nos ouvidos, nas orelhas. Têm um buraco maior que 1,5 mm. Enquanto serviram a instituição para aquilo que convinha, a instituição permitia que pudessem ter isso. E agora já não podem? Agora que estão na patrulha já têm que fazer uma operação às suas custas
pagos pelos próprios para corrigir isto? Há coisas que, de facto, eu julgo que os senhores deputados, lendo de forma clara aquilo que está aqui escrito neste diploma, ou neste despacho do Diretor Nacional, poderão verificar que, se calhar, os polícias têm razão em não estarem satisfeitos com o que está aqui escrito. E volto mais uma vez a dizer, não estamos a defender tatuagens racistas, não estamos a defender nada disso. E digo, talvez uma lei aqui desta casa até pudesse vir criar legislação sobre isso. Agora, não podemos é querer que os polícias tenham direitos e liberdades restringidos meramente porque são polícias, quando não há sustentação legal para o terem. E julgo que por agora, Sra. Presidente, estou disponível para qualquer pergunta. Muito obrigada. Então vamos iniciar a ronda de perguntas das senhoras e senhores deputados. Estão abertas as inscrições. Muito obrigado, senhora coordenadora. Primeiramente, saudar o senhor Armando Fernando Queiroz Ferreira e o vice-presidente Fernando Jorge Silva Gonçalves. Pedimos desculpas pelo atraso, que realmente o plenário acabou somente agora, e agradecemos a paciência de esperar até agora. E também dizer que o grupo parlamentar do PS se demonstra muito sensível a essa situação, tem estado atento a essa questão, e fazer algumas breves perguntas aqui. Quando do ingresso na PSP, se existe algum termo de compromisso que a pessoa que está ingressando assina, se comprometendo a não ter nenhum tipo de tatuagem, piercing ou algo do gênero, como citado pelo senhor. E em relação a Sinapol, quantos membros hoje existem no sindicato? E se existe uma estimativa da quantidade de pessoas que se encontram nessa situação, que procuraram o sindicato para que esses pleitos fossem levados adiante? Somente isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Cabe-me também agora a mim, em representação do grupo parlamentar, também agradecer a vossa presença aqui nesta audição e os esclarecimentos que aqui trouxeram e os exemplos que já aqui deram daquela deliberação ou daquele despacho que entendem que põe em causa direitos, liberdades e garantias e direitos fundamentais. Nós também estamos a seguir atentamente esta questão. Obviamente que aqui hoje o propósito é ouvir-vos e colocar-vos algumas questões e eventualmente depois de recolhermos estes elementos perceber de que forma é que podemos ir ao encontro daquelas que são as vossas expectativas. Dizer que para o grupo parlamentar do PSD nós consideramos que, obviamente, que a função que vocês desempenham é uma função muito importante e queríamos perceber, porque foram aqui dados alguns exemplos daquilo que não concordam, perceber até onde é que consideram que era aceitável poder haver um conjunto de normas para, ao fim e ao cabo, como diz aqui a deliberação, normas relativas ao perumo, apresentação e uso do uniforme. Até onde é que poderiam aceitar algum conjunto de normas que regulem o exercício das vossas funções? Já deram aqui alguns exemplos daquilo que não consideram que é aceitável, mas se há alguma coisa nesta deliberação, se há algumas normas com as quais vocês concordem e achem que sejam aceitáveis, para também nós podemos perceber até onde é que podemos vos ajudar nessa circunstância. Portanto, primeiro, saber se aceitam algum tipo de normas no sentido do perumo, apresentação e uso de uniforme, a primeira questão. Segundo, caso aceitem algum tipo de normas, até onde é que consideram que essas normas podem ir e qual é a linha, digamos assim, para a partir da qual vocês não estão disponíveis para aceitar intromissões nos vossos direitos. Eram essas as questões que queríamos colocar para já. E agora a senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, muito boa tarde e muito obrigada também por terem aguardado este tempo, que já não é cedo. Nós temos estado no Bloco de Esquerda também a acompanhar esta situação. Aliás, suscitou a oportunidade de se fazer algum, enfim, de darmos a nossa opinião relativamente a isto, nomeadamente através de artigos de opinião na imprensa, neste caso regional, mas depois também nacional. E eu quero começar por dizer que, evidentemente, compreendo que o exercício das funções dos elementos das forças e serviços de segurança tem as suas especificidades e, portanto, que devem, não me choca, não é, que tenham que, enfim, ter um conjunto de normas ou um conjunto de regras, até aquelas que têm a ver precisamente com o uso da farda e, enfim, com várias questões que têm a ver com o prumo, etc. Mas há, na minha opinião, parece-me haver questões que podem ser mais do que aceitáveis, podem ser justificadas, ou que serão justificadas, e outras que quase roçam o ridículo, não é? Pelo menos daquelas que fui lendo e que efetivamente não se percebem que é que isso poderá aumentar a eficiência dos polícias e das polícias, das funções que desempenham. Para além disto, há uma outra questão que me chamou a atenção neste espaço, que tem a ver precisamente com a questão das tatuagens e tem a ver com a questão de tatuagens que, enfim, refletem e que espelham posições e ideologias racistas e etc., de extrema-direita, xenófobas, por aí. E eu acho perigoso, ou mais do que perigoso, eu acho irresponsável colocar-se no mesmo saco aquilo que são suásticas e que são elementos que representam aquilo que é um desrespeito pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais, até pelos direitos dos restantes elementos policiais, para além do resto da sociedade, com outras coisas, como o calçado que se usa dentro das instalações, mesmo que não esteja em serviço, ou a roupa, ou etc, etc. E, portanto, colocar tudo no mesmo saco deixa-me, enfim, a pensar e com algum receio de que o Sr. Diretor Nacional não esteja a dar a devida importância àquilo que é e àquilo que representa, de facto, enfim, o uso desses elementos de suásticas, etc. Porque o problema enfim, da infiltração da extrema-direita nas forças e serviços de segurança existe, ele foi identificado pelo ECRI, é identificado e plasmado, está plasmado nos relatórios anuais de segurança interna, portanto, esta preocupação, e parece-me que isto devia ter, enfim, um outro tipo de cuidado e de preocupação por parte do Sr. Diretor Nacional. Enfim, de qualquer das formas, este é um comentário, é uma outra questão. Compreendo perfeitamente o problema que seja relativo a tatuagens ou relativamente a piercings ou qualquer outra situação que depois as pessoas entraram, não é, com umas regras e depois mudam as regras a meio do jogo e as pessoas têm que suportar as alterações que também não nos parece nada justo que assim aconteça. E, de resto, era só mesmo reiterar a pergunta que a Sra. Coordenadora fez em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que é, eu não diria até que ponto ou o que é que acham que é aceitável, mas o que é que acham que é justificado, o que é que poderia ser justificado para, enfim, garantir a eficiência e a eficácia das funções e o melhor desempenho das funções dos polícias. E o que é que remete realmente para o ridículo. Na verdade, é essa a palavra. Muito obrigada. Sr. Telmo Correia.
deputado Telmo do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu peço desculpa também de não ter estado desde o início. Apesar de tudo, fizemos questão de estar, registando que nem todos os que têm expressado grande preocupação com esta matéria têm essa disponibilidade, mas tudo bem, mas isso cada um é como cada qual. Nós só falamos por nós e dizer-vos o seguinte, quer dizer, um esforço para estar, até depois de um dia que foi bastante longo de trabalhos parlamentares, estão ainda outras reuniões a decorrer, e o próprio debate que nós temos hoje é um debate que se prolonga bastante e, portanto, dizer-vos isto. Dizer-vos, em segundo lugar, o seguinte, quer dizer, este grupo de trabalho foi constituído a partir de uma proposta feita pelo meu grupo parlamentar, pelo CDS-PP, com um objetivo que é, a senhora Coordenadora não me deixará mentir, mas se eu não for exato, corrigir-me-á, que é a avaliação das condições de trabalho das forças e serviços de segurança. Quer dizer, e esse é o nosso objetivo e esse é o nosso mote, e eu acho que é relevante não nos desviarmos muito desse objetivo e desse mote, ainda que haja alguns assuntos que possam ser laterais, possam ser interessantes, mas que, sinceramente, na minha opinião, não sei qual é a vossa, não ouvi toda a intervenção, mas eu não me concentraria como sendo a questão principal, porque eu posso até compreender algum descontentamento ou alguma indignação com regulamentos, orientações, diretivas, mas não me parece, sinceramente, posso estar enganado, mas não me parece, sinceramente, que seja essa o principal problema ou a principal questão das forças de segurança, porque, enfim, quer dizer, eu posso até concordar com muitas coisas que foram ditas aqui, se calhar só alargava, não é? Quer dizer, porque para mim, tanto faz que seja uma suástica como fosse um martelo, em qualquer caso, para mim vai mais ou menos dar ao mesmo, para outros não será assim, mas para mim vai dar ao mesmo, e não é a mesma coisa ter uma foice e um martelo ou uma suástica ou ter uma sereia ou outra coisa qualquer, para uma tatuagem que nos possamos lembrar, mas não sei se isso é a questão essencial. Não sei se é a questão essencial. Essa questão é uma questão que pode ser discutida, pode ser relevante, mas não é a questão essencial. A questão essencial, na minha opinião, é saber se existe equipamento ou não em condições, se os membros das forças de segurança são obrigados ou não a suportar o seu equipamento e as despesas com o seu próprio equipamento, a começar pelo fardamento, pelo material de proteção, saber se e vamos ter aí uma discussão breve de um orçamento de Estado, se vamos ter finalmente ou não coisas que alguns reclamam, não sei qual é a vossa posição sobre isso, como por exemplo até as câmaras em circunstâncias de atuação que podem servir até para proteção dos próprios elementos das forças de segurança, porque sabemos nós que há sempre vozes políticas, mediáticas e outras que perante uma atuação menos regular ou mais crítica, a primeira coisa que farão é apontar ao elemento das forças de segurança e não a quem os provocou durante não sei quantas horas, como também temos visto em algumas atuações recentes. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um despejo aqui em Lisboa, onde elementos das forças de segurança são provocados insistentemente e horas a fio, e, portanto, essas são as questões essenciais, é para isso que foi constituído este grupo de trabalho, e é desse ponto de vista que tudo aquilo que nos possam dizer no vosso depoimento é muito importante, e também aquilo que nos queiram fazer chegar até por escrito e com documentação, porque repito o que já disse noutra audição e não me alongarei, até porque a hora já vai longa e alguns de nós, como é o meu caso, ainda tenho um compromisso hoje político antes de jantar, mas a questão é de que nós ouvimos da parte do poder político muitas vezes de que vai ser tudo resolvido, não há problema nenhum, já está tudo, se os elementos das forças de segurança se queixam é porque se querem queixar, porque nem têm razão para isso. E depois ouvimos muitas vezes os representantes e os representantes sindicais dizerem-nos não é assim, falta isto, falta aquilo, falta aquilo outro. Enfim, estou-me a lembrar de descrições do passado em que até o fardamento que foi usado numa determinada parada a seguir teve que ser despido rapidamente porque tinha que seguir para o outro lado, os efetivos não são suficientes, etc. por aí fora. E, portanto, saber exatamente qual é a situação, avaliá-la em audições como esta e também, enfim, a senhora Coordenadora dirá, mas também, quando houver condições, até em visitas que também tencionaremos fazer, para termos um levantamento exato e para, com conhecimento de causa, podermos preocupar-nos de forma séria com aqueles que, obviamente, servem o país e servem e garantem a segurança de todos nós. Obrigado pela vossa presença e obrigado pelo vosso depoimento.
Muito obrigada. Como foi aqui dito, e aliás eu comecei a audição por referir, o grupo de trabalho foi constituído com o propósito da avaliação das condições de trabalho das forças de segurança. Houve aqui um pedido formulado por vós do agendamento de uma reunião urgente que foi distribuído aqui a este grupo de trabalho e, portanto, se assim o entenderem, responder a todas as questões que foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados no âmbito deste despacho que vocês consideram que não é admissível relativo às normas do apurão, apresentação e uso uniforme, também poder colocar aqui outras questões relativas às vossas condições de trabalho, às vossas reivindicações e, eventualmente, também há essa possibilidade de nos fazerem chegar quaisquer documentos, quaisquer reivindicações escritas, tudo o que assim pretenderem no decurso deste grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi constituído mesmo com esse objetivo de fazer uma avaliação permanente das condições de trabalho das forças de segurança. Feita esta consideração, passava-vos a palavra para a vossa intervenção final. Obrigada. Ora, mais uma vez, muito obrigado, Sra. Presidente, e de facto eu até já vinha preparado para depois de ter falado sobre isto, ter aqui alguns assuntos para falar e foi bom o Sr. Deputado Telmo Correia do CDS ter levantado essa questão. Assim até me dá alguma legitimidade para poder falar e não dizer que estava aqui a meter outros assuntos. Respondendo ao Sr. Deputado do Partido Socialista, em termos daquilo que é piercings, tatuagens, de facto, isto tem épocas. Há alturas em que na polícia, por exemplo, quando eu entrei para a polícia, não se podia ter tatuagens, com exceção de algumas tatuagens de cariz militar, porque eram pessoas que vinham das Forças Armadas e que poderiam ter. Depois, não se podia ter. Depois já havia quem entrasse e que tinha tatuagens e que tinha piercings, mas lá está, os piercings se calhar são uma maneira mais fácil de camuflar. Tira-se e depois volta-se a meter e não se detecta, não é? Mas isto para dizer que eu tenho, por exemplo, uma pessoa na minha direção, que é meu vice-presidente, e que já tinha uma tatuagem na parte, portanto, inferior do braço, quando entrou para a polícia, e não foi razão de ser excluído de entrar para a polícia, porque lá está, é uma tatuagem que não ofende ninguém. É uma tribal que vale o que vale, se algum significado tiver, provavelmente só para o povo maori. Para nós olhamos para aquilo não tem significado nenhum, não é? Portanto, dizer que, de facto, depende da época. Mais para trás, se calhar, não era permitido, depois havia o amor de pai, o amor de mãe, que era dos combatentes do ultramar, e depois Angola 1972, e essas coisas, e essas passavam, outras não passavam, e de facto isso tem a ver com as épocas. Portanto, há alturas que é permitido, não é permitido agora, pelos vistos, volta outra vez a estar proibido e vedado, mas, lá está, se estas pessoas quando entraram foi porque quem o estava a fiscalizar na entrada permitiu que eles podiam entrar. E agora vir-se dizer que essas pessoas não podem ter ou têm que retirar, acaba por ser um bocadinho estranho e, mais uma vez, na nossa opinião e daquilo que nós temos recebido, e em resposta logo a uma outra pergunta que é a nível de queixas, nós de facto recebemos queixas. Recebemos queixas e se calhar vou ler uma, sem dizer o nome da pessoa, que, se me permitem, tenho só que ativar aqui os dados móveis porque, para ninguém me telefonar. Desliguei o telefone. E este colega meu, por exemplo, diz-me, sou visado, tenho tatuagens nos braços, que em nada ofendem nem incitam à violência. Sinto-me discriminado e triste. Sou um elemento que até hoje nunca deu qualquer dor de cabeça a esta grande instituição. Sempre dei tudo o que tenho. Estou na classe de comportamento exemplar, tendo sido sempre avaliado como bom e muito bom ao longo destes anos. Nunca fui alvo de reparo por parte de nenhum cidadão acerca das tatuagens que possuo. Uma tatuagem que não faz um profissional de polícia ser mau profissional. Não sou bandido, não sou delinquente, sou um cidadão honrado e honesto. E fico estupefacto com este despacho. E poderia continuar porque é longo o texto, mas isto é uma boa maneira de fazer refletir o sentimento de revolta que alguns colegas têm.
A mesma coisa se passa com as unhas das senhoras. Estamos no século XXI, está na moda as unhas de gel nas senhoras. A minha esposa tem, muitos dos senhores deputados terão, senhoras deputadas, aliás, terão. E porquê é que nós estamos a tirar esse direito, ainda que se possa até dizer que não podem ser excessivamente compridas, mas porquê é que temos que ir ao preciosismo de 3 milímetros? Estamos a retirar esse direito àquelas que são as minhas colegas, que algumas delas com 20 e poucos anos têm que se vestir como se vestiam as suas avós, têm que andar na rua como andavam as suas avós. Mas será que nós, na nossa sociedade, não conseguimos evoluir e sair deste, digamos, deste tabu? Eu lembro-me que sou ainda do tempo disso, que se havia um homossexual na polícia, ai Jesus, minha Nossa Senhora, conseguimos evoluir e resolver esse problema. Mas não conseguimos evoluir o problema das tatuagens, dos piercings, das unhas. Durante a semana em que este diploma foi publicado, nas redes sociais eram imagens de polícias alemães com brincos em ambas as orelhas, tatuados. E que era o que dizia os meus colegas e quem comentava dizia, não é as tatuagens que definem a pessoa, não é os brincos que definem a pessoa. Estamos a ser demasiado, digamos, preciosistas e retrógrados. Eu não tenho tatuagens, eu não tenho brincos, é uma opção minha. Agora, não é porque há colegas meus que têm que vão ser maus colegas ou que vão dar um mau exemplo para a sociedade. Porque na sociedade, eu hoje vi pessoas a sair desta casa com brincos. Portanto, se vamos dar um mau exemplo, o exemplo teria que ser de todo lado. E não podemos pensar assim. Temos que, de facto, abrir à sociedade. Há coisas que estão mal e que devem ser corrigidas. Mas, de facto, em resposta ao Sr. Deputado, não caiu bem na polícia este documento, sendo certo que este documento vai repescar coisas que já existiam do passado, mas que nós pensávamos que com um documento novo deixassem de existir e não. Foram ainda reforçadas as proibições e as limitações aos seus direitos. Em resposta à Sra. Presidente, como representante também do PSD, dizer que este diploma não foi negociado com nenhum sindicato. Portanto, nós nem sabemos até onde é que podemos ir com as normas, porque se calhar se tivesse sido negociado com um sindicato teria havido outra sensibilidade. Teria havido, se calhar, outro tipo de normas a sair e a serem publicadas. Não. Este documento saiu da direção da polícia. Sabemos que foi o Sr. Diretor Nacional da Polícia que o despachou. Não sabemos se foi ele o autor ou se foi outro grupo de trabalho ou outras pessoas na polícia que o criaram. Nem sabemos quem é o verdadeiro autor do documento. Agora, como eu disse no início da minha intervenção, há coisas que devem ser regulamentadas e, seguindo, se calhar, já o salto para a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, dizer que, de facto, é assim, nós achamos que, no exercício de funções e com o aprumo do uniforme que nós envergamos, deve haver regras, porque estamos em ato laboral. Estamos a trabalhar, temos que cumprir com as regras e com as normas do nosso plano de uniformes e do nosso brio profissional. Estamos de acordo quanto a isto. Agora, quando fugimos daqui para a esfera da vida privada dos agentes, dizendo que à civil não podem usar roupas garridas, não podem entrar nas esquadras de chinelos nem de sandálias, não podem ir de calções, não podem ir acho que camisolas de alças, ou que está aqui escrito, ou t-shirts. Isso é que, para nós, enquanto representante de polícias, achamos que está a violar um direito do cidadão, não é do polícia, é do cidadão que é polícia. E por isso, termos tido esta atuação. Não tem nada a ver com as tatuagens, como eu já disse, e vou repetir quantas vezes for preciso, de cariz racista, partidário, violento, ou o que quer que seja, porque, volto a dizer, deveria ser criada uma legislação nacional que proibisse isso. Aí sim, é que era
o país ter coragem de dizer, não é para os polícias, não é para os militares, não é para os funcionários da administração pública, é para todos os portugueses. Isto é proibido, ponto. E assim ficávamos. Indo ao Sr. Deputado do CDS, penso que relativamente a esta situação do despacho, o Sr. Deputado está mais interessado se há falta de equipamentos, se os polícias compram equipamentos. Falou nas body cams, portanto nas câmaras corporais. O Sinapol foi o primeiro sindicato, e isso está provado nos meios de comunicação social, a falar nisso e na necessidade disso e na necessidade da Comissão Nacional de Proteção de Dados permitir o uso dessas câmaras, dizer que falta de equipamento há. Indiscutível. Hoje mesmo fomos informados que a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública vai comprar uns subcoletes para os coletes de proteção balística, porque a própria Direção da Polícia reconhece que não há coletes de proteção balística em quantidade suficiente e que, perante uma situação de problema de saúde pública, de facto andar com o colete que acabou de sair do turno anterior por outra pessoa e vesti-lo, sem ter qualquer tipo de proteção, não seria muito higiênico ou até mesmo saudável. Daí a própria polícia reconhecer esse facto e dizer que vai comprar uns subcoletes para se vestirem antes de se vestir o colete, para tentar, tanto, criar a distância entre quem usou o colete antes e quem vai usar a seguir. Equipamentos comprados pelos polícias, mas isso é mais do que evidente. E qualquer pessoa que diga que isso não existe, não vive no mesmo país que eu vivo, ou então não conhece a mesma polícia que eu conheço. Porque se não fossem os polícias, muitas das vezes, a suportar às suas custas, e deixe-me dizer, com os baixos salários, e até trouxe aqui uma tabela, que se quiserem eu posso distribuir, eu julgo que terei cópias suficientes, em que demonstram que, este até foi notícia do Polígrafo, curiosamente em 2016 o Sinapol já tinha falado nisto, que é a referência do salário mínimo nacional em relação à referência do salário de um polícia. E eu vim para aqui e depois de estar aqui e de já ter ouvido o nosso Primeiro-Ministro a falar, até já tive que escrever aqui numa, que é nesta, 750 euros de salário mínimo em 2023. Acontece que um polícia recebe de salário 791 em 2020. E vou aqui abrir um bocadinho o leque aos seus deputados acerca de um outdoor que em breve estará disponível na cidade de Lisboa. Outro sindicato já o fez aqui à porta e nós pretendemos que o nosso esteja no Marquês de Pombal e o nosso outdoor vai ser um pouco mais forte. Vai estar um polícia no chão baleado, cheio de sangue, com outro polícia ao seu lado ajoelhado com as mãos na cabeça e a dizer-se assim, deu a vida por 791 euros por mês. É isto quanto vale a vida de um polícia em Portugal. Nós temos sido completamente desconsiderados há anos a nível de tabela remuneratória. E depois não podemos só pensar em aumentar, que é isso que se tem feito, ainda que de forma diminuta, os salários dos índices iniciais da polícia. Porque nós temos casos de polícias com diferença de 20 anos de serviço a ganhar só 50 euros de diferença. E isto é inadmissível. Não se pode exigir de uma força policial, como exigem aos profissionais da Polícia de Segurança Pública, o que se exige, mas depois não se recompensar com o salário adequado a missão que eles desempenham. Estamos em fase de recrutamento para a Polícia de Segurança Pública. Diz o Sr. Ministro da Administração Interna que pretende recrutar no prazo de um ano, que já quase que o ano 2020 está a acabar e não deveremos ter escola de alistados de polícia a começar, portanto 2020 não vai ter novos polícias a sair em 2021, mas dizia o Sr. Ministro da Administração Interna há pouco tempo que iríamos ter 1000 novos polícias. Abriu-se um recrutamento para a polícia. Desse recrutamento temos neste momento apurados cerca de 1300 polícias que ainda não desempenharam as provas escritas todas ou se desempenharam ainda não há notas. Por norma, nas provas escritas a média de eliminação ronda os 30% a 40%. Logo, se nós formos aos 1300 e retirarmos 30% ou 40%, significa que não vamos ter
polícias suficientes para ocupar as vagas que supostamente foram anunciadas pelo Governo, ou seja, os 1000 polícias. Temos uma dificuldade muito grande. Ser polícia em Portugal significa ser polícia em Lisboa. Ser polícia em Lisboa significa que 791 euros por mês não chega para pagar a renda de casa, nem chega para pagar as despesas do dia-a-dia, a alimentação ou o que quer que seja. Logo, se nós tivermos cidadãos que estão empregados a ganhar o ordenado mínimo ao pé da sua casa, no interior, é preferível eles continuarem a ganhar o ordenado mínimo ao pé da sua casa e terem a sua habitação e terem já a sua vida, do que virem para Lisboa, para ganharem pouco mais que o ordenado mínimo e a gastarem quase a totalidade do seu salário em alimentação e em estadia. Isto é um problema que nós temos. Ainda também, aproveitando o que o Sr. Deputado do CDS, Dr. Telmo Correia, disse sobre a situação como o grupo de trabalho tem, não é? Das condições de trabalho dos polícias. Eu considero que os serviços de saúde têm a ver muito com as condições de trabalho. E tenho aqui a Sra. Presidente, que é de uma região autónoma, para dizer algo que se está a passar nas regiões autónomas há quase 2 anos e que não há ninguém, tenho que repetir, não há ninguém que até hoje tenha solucionado, que é o problema dos serviços de saúde da PSP. Se na região autónoma da Madeira, o Governo Regional da Madeira assumiu que vai continuar a suportar as comparticipações na Secretaria de Estado Regional de Saúde que dizem respeito às despesas do sistema de assistência à doença da Polícia de Segurança Pública, nos Açores nós estamos a ter um problema. Ou seja, os polícias querem ir a uma farmácia e têm que ir à farmácia utilizando os médicos do Serviço Nacional de Saúde, porque se utilizarem os médicos da PSP não conseguem levantar medicamentos porque não os conseguem ter desconto nos medicamentos. Andamos há 2 anos com este problema. É um problema que tem a ver entre receitas de serviços regionais de saúde e receitas do Serviço Nacional de Saúde. E pedi aos seus deputados se podiam se lembrar dos polícias que trabalham nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira relativamente aos problemas do Serviço de Assistência à Doença. Salientando que o Serviço de Assistência à Doença da Polícia de Segurança Pública rege-se pelos princípios da ADSE previstos exatamente na legislação que está em vigor. Dizem esses princípios que o Serviço de Assistência à Doença tem que descontar 3,5% do salário de um polícia. Pois bem, um polícia dos Açores e da Madeira desconta 3,5% no salário, mas não tem médicos praticamente nenhuns do Serviço de Assistência à Doença. Ou seja, paga, é obrigado a pagar, ao contrário dos beneficiários da ADSE que podem desistir de serem beneficiários da ADSE, os polícias não podem desistir de serem beneficiários do SAD. Os polícias destas regiões autónomas estão a pagar um serviço de saúde, mas depois não têm praticamente médicos nenhuns convencionados com o serviço de saúde. Isto é algo que também nós temos que dizer, tem a ver com as condições de trabalho. Estas pessoas não estão especialmente motivadas. Estas pessoas, quando se alejam ao serviço da instituição, muitas das vezes têm que suportar do seu bolso os seus transportes para Portugal continental, porque em Portugal insular não há médicos para os tratarem que estejam convencionados pelo Serviço de Assistência à Doença. Por isso, dizer que os polícias realmente pagam para trabalhar. Pagam e não é pouco. Agora a polícia há pouco tempo começou a distribuir algemas, começou a distribuir alguns equipamentos, mas ainda assim não chegam. Ainda assim não chegam. Um polícia se quer uma lanterna para, durante a noite, no escuro de um edifício, poder visualizar bem o que é que está-se a passar lá dentro, tem que comprar a lanterna. Não há lanternas na Polícia de Segurança Pública para todos os polícias. Por isso, dizer que é importante que nesta casa, na Casa da Democracia, a casa que tem o poder máximo legislativo em Portugal, também se defendam os profissionais da Polícia de Segurança Pública e atrevo-me a dizer, não que possa falar legalmente em nome deles, de todos os outros polícias portugueses, militares e funcionários da administração pública. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram. Nós é que agradecemos a vossa presença e, mais uma vez, reiterar a disponibilidade deste grupo de trabalho para continuar a acompanhar as vossas preocupações e tudo o que nos quiserem fazer chegar ou, eventualmente, se quiserem voltar a pedir uma nova
audição, nós estamos aqui disponíveis para isso. O objetivo deste grupo de trabalho, como disse aqui o Sr. Deputado Telmo Correia, é realmente avaliar as condições de trabalho das forças de segurança e, portanto, estamos também disponíveis e ao vosso dispor para novas reuniões, novas audiências, novas audições, ou o que vocês quiserem nos fazer chegar aqui ao grupo de trabalho. Obrigada e, mais uma vez, pedimos desculpa pelo atraso com que se iniciou esta audição, mas foi fruto do trabalho plenário que hoje terminou esta hora. Obrigada.